dão resultado durante muito tempo. O mundo árabe, eles consideram que eles provêm de Ismael. Ismael, que foi filho de Abraão também, com uma escrava, que não era o plano de Deus, com a escrava chamada Agar. Então, eles creem em Deus, eles são monoteístas, especialmente os muçulmanos, como nós somos monoteístas. 3 grandes religiões monoteístas é o cristianismo, é o judaísmo e é os muçulmanos, não é? Eles são um povo muito correto. Eles consideram que provém... Então eles misturaram. Todos esses povos se tornaram praticamente um só. Eles são árabes hoje, o mundo árabe. E houve dificuldade entre Abraão, Isaac e, como se chama, e Ismael. O livro 4, em Gálatas capítulo 4, nós vemos isso ali, Gálatas 4. Gálatas 4. Paulo citando o capítulo 21 de Gênesis, Gálatas, o capítulo 4, desde o verso 21. Quem sabe seria interessante primeiro eu ler o capítulo. Guarde em Gálatas e vamos primeiro a Gênesis 21, mas guarde em Gálatas. Gênesis não tem como não achar, o começo. É o primeiro, mais fácil. 21, 8 e 9. Podemos ler até o verso 21, porque aí seria mais fácil para nós entendermos isso. Começamos com... Vamos às versos, começando com Jonas, fizemos assim? Tá? Sim. A partir do versículo 8, né? Sim. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse Abraão: rejeita essa escrava, seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém, Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada tua semente. Mas também do filho da serva faria uma grande nação, por ser ele teu descendente. Sim. O despedimento de Agar e Ismael. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre d'água e deu a Agar. Pondo-o sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. E afastando-se, foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu falei dele um grande povo. Exato. Eu farei dele Um grande povo. Há uma bênção de Deus para Ismael também, não é? Agora vamos ao capítulo 4 de Gálatas. Pastor, Sim. me surgiu uma dúvida aqui. O Abrão, aqui, esse filho de Sara, é quando Sara já estava idosa e tal. O filho da promessa. Como é que é o nome dele? Isaac. O Isaac. E logo depois, o Abrão teve um filho com a serva. Primeiro foi com a serva. Primeiro com a serva. Foi a falta de fé dele, porque ele era velho.
E mais do que ele, foi ela. Não engravidava, era normal naqueles dias, quando a mulher não tinha filho, dar escrava para o esposo. Mas não era o plano de Deus. E os homens de Deus erram, as mulheres de Deus erram. Deus é amor, não é graças a... E aí deu esse problema, as duas... Foi doloroso ele agora, a Sara mandar que levasse um outro filho embora, mandar embora. Foi a Sara que mandou. Que mandou, daí, pediu para ele mandar embora. a serva e o filho embora. E aí Deus disse para ele, não, o sofrimento dele por cometer um pecado, a dor que ele sofreu, Deus perdoa, mas o sofrimento vem quando nós erramos, não é? E agora o capítulo 4 do livro vai contar um pouquinho mais da história dos dois. De qual livro? Gálatas, aquele primeiro, 4, 13 em diante. 21? 21 eu disse? 21, então é 21, eu não prestei atenção. Esse era 13. Deixa eu olhar ali só, mas é... No 21 é Sara e Agar, a alegoria das duas alianças. Sim, é isso mesmo. Até o 31. Tá. Dizei-me vós, o que quereis estar sobre a lei? Acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois a escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Pastor, vou ter que falar. Mas deu pra... difícil essa leitura, para quem lê uma vez só. É difícil Sim. entender. Desculpa. É uma alegoria complicada. Mas o que Abraão... O profeta tem um privilégio que nós não temos, de reinterpretar aquilo que estava lá na Bíblia. E ele escrever outra vez. Nós não podemos fazer isso. Ou seja, ele pode pegar... Então ele pega e... O grande problema ali em Galácia era que as pessoas queriam voltar a guardar a lei, especialmente a circuncisão. A circuncisão. Então, Paulo faz uma comparação que quem queria se manter embaixo da lei seria aqueles que serviam a escrava, que não era livre, Agar. E os que estavam aceitando Jesus eram os filhos de Isaque, do que era livre. Então, regozija tu estéril. Ele faz um trocadilho de palavra colocando Sara no lugar de Agar e Agar no lugar de Sara. Para dizer que aqueles que aceitam Jesus são filhos de Isaque. Porque eles não estavam aceitando Jesus, eles queriam seguir ainda no plano da circuncisão. Quem sabe eu posso tocar esse tema mesmo para nós entendermos de maneira mais profunda esse tema, porque senão vai ficar confuso agora. Vamos a ele? Tá? A Bíblia, nos dias de Jesus, havia 2 tipos de justiça. Vamos ao capítulo 5, verso 20 do livro de Mateus. Aí, para nós entendermos bem isso, eu estou fazendo uma menção aqui dos povos para chegarmos aos árabes. Mateus capítulo 5, verso 20. Mateus 5, 20. Tá, sim.
Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Aqui tem uma justiça, a justiça dos escribas e dos fariseus. Jesus disse, a justiça de vocês não for melhor que a dos escribas e fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então tem uma justiça, a justiça dos escribas e dos fariseus. Vamos agora a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3. Desde o verso 4 vamos ler até o verso 12. Aqui está falando do apóstolo Paulo. Sim. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então ele fazia parte daqueles que tinham uma justiça que Jesus disse, se não tiver uma justiça superior a essa, não vai ir para o reino dos céus. Vamos seguir. Sim. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Veja que é uma justiça que depende do quê? Da lei. Sim. Mas o que era para mim, mas o que para mim era ganho, reteio perda por Cristo. Sim. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Uhum. Que seja achado nele. Não tenham a minha justiça, que vem da lei. Veja, Paulo está deixando todo aquele sistema aqui da salvação que era dos fariseus, a justiça dos fariseus, para ter que... O quem agora? Mas a que vem da fé em Cristo. Tem uma nova justiça, tem duas aqui. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Tem duas então. Tem uma dos fariseus, segundo as obras da lei, e tem uma que vem de quê? Da fé em quem? Em Cristo. E Jesus disse, se a de vocês não for superior à dos fariseus, vocês não vão poder entrar no reino dos céus. E Paulo era fariseu? Era. Tinha aquela justiça? Tinha. Mas ele considerou o quê? Refúgio. Eu não quero essa. Eu percebi que essa não dá resultado. Nós estamos lendo o livro de Gálatas, não é? Que o nosso problema surgiu lá em Gálatas. Em que consistia essa justiça da lei? Vamos ver no livro de Gálatas como ela aparece. Capítulo... Para Gálatas, sim. Gálatas. Vocês com tanto lugar, tanta coisa aqui, não é? Está concentrado. Nem percebeu. Gálatas, vamos ver um pouquinho Gálatas. Capítulo 3, 16. 3, 16. Não se combinou nada a nossa palavra flui, né? Ela Vai fluindo. vai, não é, irmã? Não precisa, é maravilhosa, não é? 3,16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz, e os descendentes... Como... Não, eu falei 3,16, perdão, irmã, é 2,16. 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei... Obras da lei, preste atenção. Obras do quê? Da lei. Siga lendo. Sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Aqui tem duas. Justificado, obras da lei e a fé em quem? Em Cristo. Siga. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Vejam, tem duas justiças aqui, aquelas que estamos falando. Sim. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Exatamente. Justificado é salvo? Por justificação e salvação, irmã. Deus vai levar para o céu justos. É a mesma coisa a salvação, não é? Capítulo 3, verso 2. Obras da lei. Era a lei da época? Já vou aos detalhes. Tá. Que existe... A irmã conhece um pouquinho do judaísmo? A irmã sabe que isso tem no Talmud 613 mandamentos?
Eu conheço muito pouco, porque Já. eu sou da descendência, mas eu Não tem detalhes. não tenho. Olha, eu em teologia, Estou estudando agora. agora, eu comecei a Eu estudar. estudei em teologia, então por isso, irmã. Eu não é por descendência, mas por teologia. Aí já vamos Tem 613 mandamentos. mandamentos. Eles foram. Tem um livro chamado Talmud. Dentro do Talmud se divide em duas partes, a Mishnah e a Gemara. Que eles foram com o passar do tempo acoplando elas. Mas deixa só um pouquinho mais para chegar. Já chegou ali. Capítulo 3, verso 2. Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Aham. Escuta, você recebeu o Espírito Santo. Esse pessoal de Galáxia tinha um problema. E Paulo está escrevendo para esse pessoal que queria ser salvo através das obras da lei. Já vamos entendê-lo melhor. 3:5, irmã Marlene. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei? Pela pregação O da problema é obras da lei, não é guardar a lei. Porque roubar, matar, adulterar, nós temos consciência que não é correto. Temos ou não temos? É obras da lei, já vamos entender. Capítulo 3, verso 10. Eu acho que é a senhora, irmã. Verso 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha, quem depende das obras da lei está no quê? Maldição. Muito bem, damos uma paradinha aqui, eu vou comentar para vocês alguma coisa que está no Talmud para a gente poder entender. Paulo está escrevendo, as cartas que ele escreve, ele tinha um propósito com essas cartas. Essa carta aqui especialmente tem um propósito, porque eles apareceram, se vocês olharem no capítulo 1, verso 6, e 7, Gálatas. É você, Jonas. Sou eu? Sim. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Tinha um novo evangelho. Esse evangelho era as obras do quê? Cristo. Não, as obras da lei. Viu que vimos obras da lei? Não sei se eu estou me fazendo entender. Tem uma justiça pelas obras da lei, que é a justiça dos fariseus. Paulo era o quê? Fariseu. Eu deixei de lado. Isso aqui para mim era o quê? Refúgio. Esse aqui. E tem a outra justiça que vem pela fé em quem? Em Cristo. E agora, em Galácia, qual era o problema? Era a justiça pelas obras do quê? Da lei. Da lei. E aí o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 1, verso 6? Estou maravilhado que tão breve vocês tenham deixado aquele que chamou pela graça de Cristo para seguir um evangelho diferente. Que evangelho diferente? Era o evangelho das obras da lei. O que é evangelho? Boas novas. Qual é boas novas? E que quem salva? Cristo. Mas aqui esse pessoal de Galácia aceitou Cristo e depois queria guardar as obras da lei. Olha o verso 7. O qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Como é que eles pervertiam? Com o evangelho do quê? As obras da lei. Verso 8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que vós temos pregado, seja anátema. Nem que venha um anjo. E veja, irmãs, aqui eu quero fazer uma paradinha aqui. Pode vir um anjo aqui, mas se falar alguma coisa fora da Bíblia, não creiam. Por isso que tem que estudar para saber. A Bíblia. Nunca creiam. Aquilo é a pergunta que a senhora me fez um momento atrás. Se não tiver na Bíblia, não creiam. Se a Bíblia está falando, creiam. Fora da Bíblia. Nem que venha quem? Um anjo. Porque o próprio diabo tem possibilidade de se tornar anjo. Sim. Anjo de luz. Anjo de luz. Então, em Galáxia tinham aceitado um evangelho diferente. Qual é esse evangelho? As obras da lei. Esse Paulo disse, para mim ele é refúgio, isso aí não tem valor. Em que consistia esse Não, evangelho? mas como eles tinham aceitado um evangelho diferente? Não era sempre as obras da lei que eles aceitavam? Antes de Cristo, né? É que, já, no caso Paulo, ele já tinha visitado a Galácia. E agora ele escreve a carta para a Galácia, né? Sim. Tá certo? Então, e ele ficou sabendo que, tipo, eles... quando Aceitaram ele tava, Jesus, mas aceitaram desviaram. Jesus. Só que agora ele fica sabendo que a Galácia, tipo, voltou para as obras da lei. Visitei vocês, aqui nós visitamos, depois fomos embora e de repente vocês todos agora estão entrando sendo muçulmanas. Eu digo, que conta? Só alguma ilustração? Aí manda uma carta. Ó, vamos usar o exemplo lá de Agar e como é que era a Sara. analogia, né? No caso, Sara
deu a Isaac, né? Só que Agar deu Ismael. Ismael veio antes. Por quê? Porque eles não acreditaram na promessa, né? Então, a promessa era de Deus. Então, tipo, ele usou isso como ilustração de que essa é a promessa de Deus, essa é a justiça de Deus, na outra relação. E agora, quando ele usa a questão de Agar, não, é pelas minhas obras. Tipo, eu vou fazer o meu jeitinho. Deus prometeu, mas eu tenho que fazer a minha parte. Então, tipo, seria a minha justiça. Abraão disse, Deus não está conseguindo, eu vou fazer o sexo com a minha cunhada, com a minha escrava, para conseguir... Ele já tinha a promessa? Já Já tinha a promessa sim. e mesmo assim ele quis ajudar Deus, porque passou 25 anos para a resposta. Não se imagina orar 25 anos para a resposta de uma oração? É uma orar para o seu esposo, ou para a sua mãe, ou para o seu neto para aceitar Jesus. Passa 20 anos. Tem que ter fé, não tem? Eu vou, de repente, fazer alguma coisa. Mas então, ele vai, visita, leva Jesus para eles. E no caminho, que eles aceitam Jesus, mas queriam Jesus com as obras da lei. Agora eu quero entrar nas obras da lei para as irmãs entenderem. Os judeus até hoje eles têm no Talmud 613 mandamentos. 365 são mandamentos de fazer, positivos. E 248 são de não fazer. O sistema judeu de salvação era, e até hoje em certa medida e a igreja, hoje em dia, a igreja cristã popular, aceita parcialmente esse sistema. Os judeus tinham uma chamada balança para a salvação. Então, essa balança tinha 2 pratinhos normais. Um era colocado as boas obras e outro as más obras. Nas boas obras, quem colocava aqui era chamado de sadik. Não sei se você lembra da palavra sadik, nós estudamos justo. E quem fazia más obras era rachá, malvado. Mal. Então, a irmã Raquel, seu nome? Ivete. A irmã Ivete fez, eu vou ilustrar assim de uma maneira bem rústica, 1 quilo de obras más. A irmã está perdida, porque a balança pesou desse lado. Tinha que fazer obras da lei para poder conseguir, tinha que fazer 2 quilos para poder estar salva. Porém, a irmã Ivete fazia 1 quilo de obra má e 1 quilo de obra boa estava como? Equilibrado. Então tinha o chamado Benum. Estava equilibrado. Como é que ele desequilibrava isso aqui? Ele pedia auxílio às boas obras de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó tinham toneladas de boas obras. Essa é a teologia judaica. Então, a irmã Ivete pedia para Abraão, para Isaac, conseguia pesar mais aqui, estava salva. Isso é a teologia judaica que a igreja copiou. Vocês vão ver um pouquinho, eu vou falar um pouquinho da igreja. Hoje em dia a igreja tem isto, não é esse sistema. Agora, como é que a irmã Ivete tinha acesso a essas obras? Ela tinha que ser do povo de Israel. E para ser do povo de Israel, qual era a aliança para ser de Abraão? Vamos no capítulo 17 do livro de Gênesis 17. Gênesis 17. Verso 7 em diante. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. E daria a ti a tua semente, depois de ti a terra das tuas peregrinações, tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e sereis o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. E qual era essa aliança? Vamos? Acho que eu pulei um aqui. Tem 11. 6, né? 10. Eu pulei mesmo aqui. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós a tua descendência. Todo macho entre vós será circundado. Circuncidado. Sim. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Qual era a aliança? Era a circuncisão. Então, eu, para poder ingressar no povo de Israel e ter acesso
as obras, porque a irmã Ivete estava empate, não estava? 1 quilo e 1 quilo. Ela podia pedir para quem? Para Abraão. Por que Abraão tinha tantas boas obras? Pensaram um pouquinho de crer tanto em Deus de estar disposto a matar um filho? É boas obras ou não é? É fé ou não é fé? Então, Abraão tinha muito boas obras. Na teologia judaica, Abraão tinha muitas boas obras. E para mim ingressar ali, eu tinha que fazer o quê? Circuncisão. Mas escuta, existe algum pecado? Nós estamos aqui com damas, mas estamos falando na seriedade que a Bíblia merece. O que é a circuncisão? A circuncisão era para que nenhuma mulher israelita casasse com outro homem. Porque da semente de Abraão viria quem? Messias. Vamos ler 2 versos aqui. Explica de novo, pastor, não entendi. Porque como que a mulher ia saber se o... No momento do ato sexual, ela não podia ter. Se ela fosse lá, casou com... O camarada, ele mentiu. Seu esposo, ele mentiu que ele não era judeu. No momento da irmã começar a lua de mel, a irmã tinha, porque senão Jesus não viria da descendência de Abraão. Ah, tá. Ela ia chegar e dizer, não. Não, eu não posso. Podia ser anulado. A circuncisão era garantia do casamento ser consumado e também a garantia de que o Messias continuaria vindo da descendência de Abraão. Mas só um pouco mais. Jesus não veio de Maria, que não teve Da tribo de Judá, mas veio da tribo de Judá. Maria era descendente de Abraão. De Abraão. Irmã, dê uma olhadinha, 2 versos, a irmã já vê. Vamos Gênesis 22, verso 18. Eu gostaria que esse verso... 22, 18. Nós estamos ali. Eu quero que leia mais do que uma tradução. Nela serão benditas todas as nações. Nela, não está boa, não é essa tradução, mas tudo bem, leia, irmã. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Lê a senhora. Assim, e em tua semente serão benditas. Original diz em tua semente. Eu conheço o hebraico. Zerá, lembra do Zerá? Na semente de Abraão seriam abençoadas todas as nações. E quem é essa semente? Vamos a Gálatas 3,16 agora. Lembra que o nosso problema é com Gálatas. Gálatas 3,16. Isso aqui nós estamos estudando, é muito importante, minhas irmãs, viu? 3,16. Bom, toda a Bíblia é importante. Gálatas 3,16. Irmã Ivete, agora pulamos, sim, e aí seguimos a ordem. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Qual era o descendente de Abraão que daria bênção para todas as nações da terra? Cristo. Jesus. Foi feita a promessa para quem? Para Abraão. E para a semente de Abraão. A palavra aqui, lá no hebraico é zerá. No grego é esperma. Na descendência dele viria Jesus. Agora vamos na semente dele. Vamos a Mateus capítulo 1. Sim. Abraão, como que é daí, então, a descendência para chegar até em Jesus, como que é o... Veja o capítulo 1 agora. Qual que é? Desculpa. Mateus. 1. Ai. Nós vamos ler tudo para ler toda essa descendência, mas dá capítulo 1, verso 1. A senhora pode ler para nós, irmã Raquel. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá. E aí vai. Aí a irmã vai para o verso 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria. Jacó gerou a José. Esse José... É o esposo de Maria. Mas porque tem o José, aquele que virou o príncipe do Egito. Mas ele está lá atrás. Esse é outro José. É outro José. Ah, tá. E a Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus.
que se chama o Cristo. Então, Mas um pouquinho. Esse Jacó Ó, o José, sim. Jacó gerou a José, José, que é o marido de Maria. Mas aqui é Maria, mãe de Jesus, mãe né? de Jesus. Mas a Maria não teve o filho com José. Se É, José é do nasceu Espírito Santo. Espírito Santo. Vamos Não. eu sei que a irmã vai fundo mesmo, parabéns. Vamos a Lucas capítulo 13, irmã. Lucas capítulo 3. Verso 23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Era como se cuidava, filho de José, filho de Eli. Agora não é de Jacó, é filho de quem? Lá era de Jacó, não era? Aqui é de quem? De José, Filho filho de? de Eli. Filho de Malqui, filho de Janã. Tanto José quanto Maria era da tribo de Judá. Da tribo de Judá era da onde deveria vir Jesus. Era de Abraão, mas Abraão foi pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó teve 12 filhos. Qual seria o pai de Jesus? Vamos então agora a Gênesis 49. Um pega Maria e outro pega... Eu vou falar isso no nosso expectativo depois. Tá, pessoal? Nem eram contatos, nem eram crianças. Como? A linhagem das mulheres não, Não, aparece. não aparece, não. Só Nem aparece eram os homens. contados Os nos homens. números. Mas tanto Maria como José vindo da tribo de Judá, só que a Bíblia, para dizer, é descendente. Olha o capítulo 49, verso 8. Sim. 49, 8. É você agora, seguimos a ordem. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Sim. Sim. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurva-se, deita-se como leão. E como leoa, quem o despertará? Sim. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Quem é esse cetro que estaria em Jó? Quem é esse leão? Se nós vamos ao Apocalipse, capítulo 5. Exato. Capítulo 5, Apocalipse. É que a Bíblia a gente tem muitos lugares para a gente entender ela ali. Então, 5. Verso 5. Todavia, espera tudo fechar. Sim. Vou deixar? Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Quem é esse leão ali? Verso 6 ainda. 6. É o capítulo 5, verso 6. Vou continuar então. Sim. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Quem é esse cordeiro que foi morto? O Senhor? Então, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, Jacó gerou Judá. Da onde viria Jesus? Da tribo de Judá. Tanto José como Maria vinham da tribo de Judá. Portanto, são descendentes de quem? De Abraão. No livro de Mateus, aparece a descendência do lado de José, vindo de Judá. No livro de Lucas aparece José, mas é a descendência de Maria, que vinha da tribo de Judá. Então, Jesus vem da tribo de Judá. O objetivo, então, da circuncisão é que Jesus viesse da descendência de Abraão. Chegamos? Voltamos a Gálatas agora. Então, nós estamos falando sobre a lei. As obras da lei. A nova justiça. Tinha duas justiças. Uma justiça segundo a fé em quem? Em Jesus. E a outra as obras da lei. As obras da lei. Lembrem que os dias que Jesus chegou aqui nessa terra, ele aceitou o sistema de teologia dos fariseus? Rejeitou completamente. Essa justiça. Se vocês seguem com essa justiça, vocês não vão ser salvos. Porque essa justiça era uma justiça de obras, pecado, obras boas e obras más. Se de hoje em diante a irmã Ivete não fizesse nenhuma obra má, só obra boa,
diante de Deus, ela estaria perdida, porque ela nasceu em pecado. Já fez pecado ou não fez pecado? Já. Quantos? Não tem jeito, ainda que eu faça todas as obras, porque nós nascemos já em quê? Em pecado. Pode, Isaías 51, verso 6, em pecado eu já fui formado. O egoísmo está, uma criança nasce e um dos vitais, ele já é egoísta, ele já coloca ali na mãozinha dele, já aperta, segura. Nós estamos, a natureza, só Jesus para nos salvar. E eles tinham adotado esse sistema de salvação através das obras do quê? Da lei. E aí Paulo, e agora vamos a Gálatas outra vez. Livro de Gálatas. Aqui, porque para chegarmos lá em Agar e Sara. Mas é Coríntios, Gálatas? É Gálatas, sim, correto. Agora, volto a frisar, para ter direito a ajuda das obras que a irmã Eliette precisava, eu estou bem com um exemplo, irmã, podia ser qualquer de nós, tinha que ser o quê? Circuncidado. Para ingressar nesse sistema. Eu pergunto, há algum problema circuncidar? Não. Até higiênico é para o homem e para a mulher. Nós somos aqui pessoas adultas. Estamos falando a nível adulto. Mas Paulo se opõe a circuncidar. Olha o capítulo 5. Vamos ler o capítulo 5. 5 em diante, exatamente. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Siga, irmã Raquel. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Claro, no momento que eu aceito a circuncisão, eu estou saindo para entrar em que tipo de justiça? A dos esse aqui, essa das obras da lei, as obras da lei. E Paulo vai ser tão duro. Vamos seguir lendo ali. E de novo protesto a todo homem que se deixe circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Sim. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Por que hoje, vamos imaginar que um de nós aqui quisesse circuncidar nesse contexto, nós cairíamos da graça de quem? De Cristo. Porém, se eu aceitei Cristo e me circuncido só como objetivo higiênico ou de saúde, algum pecado? Não. O problema é que Cristo, a circuncisão tinha o objetivo de até chegar quem? Cristo. Hoje é obrigatório a circuncisão? Não. Se alguém quer fazer com objetivo de saúde, higiênico, faça. Mas não com objetivo para aceitar quem? Cristo. Paulo é tão duro. Olha o capítulo 5, verso 12. O que ele diz? Tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebelião. Olha, foi duro ou não duro? Dá para entender aqui. Então, se mutile, se é que vocês conseguem salvação através disso. Mas Paulo não está dizendo aqui que é para roubar, matar e adulterar. Ou está dizendo aqui? Não. Hoje a lei segue em vigência para nós? Sim. Mas não é para minha salvação. Eu me salvo guardando o sábado? Não. Eu me salvo dando dízimo? Não. Quem me salva é quem? Cristo. Agora, vamos agora a Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Um pouquinho para frente, é só ali, né? Mas não dá tempo, não. Efésios, Eu sou salvo por Jesus. Aí vamos chegar a Agar. 2, 8 e 9. Sou eu? Jonas. Pois pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Salvo por meio do quê? Justificado por meio do quê? Fé. Siga. Não de obras, para que ninguém se glorifique. Não as obras para que ninguém? Sim, porém. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras. Claro, eu aceitei Jesus e agora o que deve ocorrer em mim? Francamente, o seu nome, irmã? Zenir. A irmã já me viu por segunda vez. A irmã creria que eu sou um cristão se eu soubesse que eu ando adulterando por aí? A maneira que eu demonstro que eu creio em Jesus, como é que é? Testemunho. Testemunho, vivendo. Mas não para mim ser salvo. É porque eu já fui o quê? Salvo.
Deu para entender ou não deu para entender? O problema em Galáxia eram as obras do quê? Da lei. Aí então Paulo, aí vem o que você comentou. Vamos ao capítulo 4 lá, que a irmã teve dificuldade de entender, de Agar e de Sara. Gálatas 4. Vamos ler agora para nós entendermos. Sim. Decime, vocês que quereis estar baixo da lei. Sou eu, filho. Sim. Qual é o É o verso 21, irmã, ali. verso 21? Dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Siga. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa. Dê uma paradinha aqui. Como é que foi o de Agar? Não foi pelas obras? Eu consigo um filho, eu consigo uma mulher, eu consigo um filho. O outro, a mulher estava com o ventre seco, com 90 anos e tem um filho. É da fé ou não é da fé? Então, o que ele faz? Ele coloca Agar simbolizando as obras da lei e Sara da fé, que eu creio que nós todos aqui estamos. Então, essa analogia. O que acontece com o mundo árabe e o mundo judeu? O mundo árabe acha que eles, representando Agar, eles são parte do povo de Deus, vão ser salvos. Os judeus dizem não, a promessa foi feita para nós. E está a discussão dos dois. Mas nenhum dos dois, por quê? Porque não aceitaram quem? Jesus. Então, há uma luta tão grande lá. Estão lá eles lutando por aquele local, dali do Templo de Jerusalém, da Roca Domus ali, foi aonde eles consideram os muçulmanos que subiu Mahoma para o céu. Nós entendemos Maomé, eu disse em espanhol, Maomé. Eles entendem lá que, como é que é? Maomé ascendeu ao céu desde do Templo de Jerusalém. Eles creem nisso, no templo. Por isso eles brigam. Lá, né? Como? Tem Tem uma mesquita lá. onde era o Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém não deixa. Tem o Muro das Lamentações que dá com a mesquita. Com a mesquita. Então, não sei se deu para. Os dois pensam que eles são o povo de Deus. Mas tanto os judeus quanto os árabes, sem Jesus, não são o quê? Não são salvos. Nenhum. Sem Jesus não é salvo. Agora, quando eu sou salvo. Eu estou meio perdida nessa parte. Os árabes acreditam no Maomé. Maomé. Mas eles aceitam o Pentateuco, sim. E os judeus não acreditam em Maomé. Não acreditam em Maomé e nem Jesus. Em Jesus. São quase piores. Os dois creem em Deus, mas não creem em Jesus. Não creem em Jesus. Deus Pai. Deus Pai. Os muçulmanos têm o Pentateuco nosso. Porque os descendentes de Ismael. Desculpa, os muçulmanos são os árabes. São descendentes de Ismael. Todos eles entraram dentro do mesmo guarda-chuva. Eles consideram que todos são descendentes de Ismael. Porque os que acreditam no Pentateuco, os judeus não acreditam no Pentateuco? Sim. E os árabes também. Só que os árabes, eles dizem que a história ali, que quem perseguiu a quem foi Isaac que perseguiu a Ismael. Essa discussão entre eles. Ismael é filho de Agar, né? Filho de Agar. E Isaac, não da promessa. Isaac é o filho da promessa. Mas Deus prometeu que abençoaria quantos? Os dois. E abençoou ou não abençoou? O mundo. Mas eles não seguiram Jesus, não tiveram toda a bênção que poderiam ter. Nenhum, nem o outro. A bênção ficou reservada para quem? Não para carne nem para sangue. Para aqueles que aceitam quem? Jesus. Vocês são descendentes de Abraão e eu também. Porque aceitamos quem? Jesus pela fé. Essa é a aceitação pela fé. Não sei se ficou claro, irmã. Então ele coloca Agar como o assunto as obras da lei. Querer guardar a lei para ser salvo. Nesses 613 mandamentos, eles tinham, por exemplo, o mandamento de dar esmolas. Tinha os 240 365 eram positivos, 248 eram negativos. Mas entre eles tinham o de tempo fixo e de tempo não fixo. Por exemplo, se eu não circuncidava meu filho no 8º dia, eu conseguia 1 quilo de obras más.
porque isso era de tempo fixo. Mas esmola tem tempo fixo? Não. Eu dava 1 quilo de esmola e já equilibrava. Era positivo, mas não era de tempo fixo. Não era tempo fixo. Então era uma situação muito séria. Lembra que Jesus tomou o caso de Rico e Lázaro? Sim. Ali ele toma mais ou menos o problema este, não é? Fez boas obras. Jesus diz, não é com boas obras que vai o céu. Não adianta, não é. Boas obras não vai ligar. Agora eu pergunto, nós somos cristãos católicos, a Igreja Católica, eu não peço mérito para os santos? Peço. Se eu tenho problemas, eu acudo os santos e consigo. Então, a Igreja Católica pegou, em certa medida, essa teologia judaica. Tem essa teologia. Eu tenho a Virgem Maria que intercede por mim. E também tenho quem? Os santos. Se as minhas obras não foram boas, eu posso recorrer às obras desses homens santos do passado. São Agostinho, Santo Tomás de Aquino, São esses, São Jerônimo, aquele famoso São Francisco de Assis, etc. É conseguindo salvação por obras. E essa não se consegue salvação por obras. Salvação pela fé em quem? Em Jesus. Plenamente. Eu não consigo nada se não for através de Cristo. Sem Ele, não há. Não há outro nome. Terminamos com esse verso, quem sabe? Atos 5:32. Pastor, antes de ir para frente, só Sim. uma perguntinha. Não quero confundir a cabeça da Raquel. Então, esse povo árabe, esse povo judeu que acreditam só em Deus, não acreditam em Jesus, eles seguem o Velho Testamento. Então, eles seguem matando Os judeus, animais correto. para pegar os pecados. Até hoje. Eles, Velho dentro dos judeus existe uma seita assim, extremamente ortodoxa que ainda fazem, pelo menos o dia do Yom Kippur. Mas os árabes eles nunca tiveram um sistema de sacrifício como tiveram os judeus. Os árabes têm só o Pentateuco, então eles ficaram mais limitados, não tem. Mas eles creem em Deus, como nós cremos. Allah, com o nome de Allah, Deus Pai, Jeová. Sim. Mas a não aceitar Jesus, porque toda a Bíblia prediz Jesus. Primeiro, o capítulo 3, verso 15 do livro de Gênesis, já Jesus está ali. Toda a Bíblia é Jesus. 3, verso 15. Mas aí é outro tema para que nós conversamos, é bem... Eu só vou ler, A primeira. Primeira, sim. Mas eu tinha falado de quê? Atos 5:32. 32. Aí, eu posso dar um toquezinho nisso aí para a irmã? Atos 5:32. Quem é que nos lê? Uma vez mesmo, né? Ah, não, eu... Eu não lembro. Como? Posso ler. Não, mas irmã, eu errei. O 5:32 é o 4:12, irmã. É o 4:12. 5:32, confundi. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não tem. Não adianta. É só no nome de quem? Jesus. Jesus. E é só nele. Claro que quando eu sou salvo por Jesus, Deus me criou a nova criação para boas obras. Então, não vou roubar, não vou matar, não vou adulterar, não vou desonrar pai e mãe. Não, ou seja, vai ocorrer na minha vida, vai ser um reflexo de que Jesus mora na minha vida. Não pode haver Jesus morando na vida de alguém que esses atos estão sendo praticados. Não, Jesus não pode, tá? Ele não consegue conviver com o pecado. Agora, nós podemos, num próximo estudo, ver ali Jesus já no livro de Gênesis e aí desenvolver de toda a Bíblia. Jesus. E com isso nós entendemos que ele morreu para salvar nós, para liberar nós do pecado. Exato. O nome dele tem que aceitar essa morte em meu favor. Ele morre no meu lugar. A salvação é isso. Claro que aí depois vem uma resposta. Eu ilustro isso quando eu fui pastor lá no Paraguai nos dias de Streusel, que eu comentei para vocês. Uma senhora, eu vivenciei essa experiência, a senhora tinha câncer e o marido era um tão homem que quando ele soube que a esposa tinha câncer, abandonou ela. Tinha 5 crianças. E nós como igreja, as irmãs da igreja iam na casa, limpavam a casa, lavavam ela, nós levávamos comida. E eu visitava essa mulher, pastor, assim, recém começando o meu ministério. E ela me dizia assim, pastor, se tivesse alguém, um médico, que me desse um medicamento para me curar, para eu poder criar meus filhos, eu trabalharia o resto da minha vida
para esse médico. Ela não queria morrer. Agora, vocês e eu, vocês sabem que sem Jesus vocês vão morrer ou não vão? Então agora ele vem e me dá um remédio para mim não morrer. A irmã não quer trabalhar para ele o resto da vida? Foi o que o pastor falou hoje lá sobre a caverna, né? Ele falou assim, sobre as pessoas que se mobilizaram no mundo inteiro para salvar todos aqueles jovens da caverna. Mas aquilo ali não é nada, né? Diante do que sacrifício. a gente perder, né? A gente tem que se mobilizar para salvar essa vida que é eterna, né? Correto. Mas aí vem um assunto, irmã. E quando nós estamos sentindo essa alegria, a gente não... Por que a gente vem aqui? Porque a gente quer dividir essa alegria. E vocês têm que dividir essa alegria com outros também. Porque eu seria salvo por Jesus e tem um precipício lá na frente e eu não ajudo a outra pessoa, eu não sou responsável pelo sangue dela. Então essa preciosidade que nós encontramos aqui, nós temos que dividir. Claro que tem que ser com cuidado. Chegar em casa agora e dizer, meu marido, tu tem que ser... Não, cuidado, não é? Ele não está preparado, ele não... Tudo tem seu tempo. Não é? É Deus que vai... Quando ele vê que a mulher aceitou Jesus e de repente ela é uma mulher já de oração, ele vai dizer, mas escuta, tem alguma coisa diferente. Eu também quero... O que está ocorrendo com ela, não é? É esse processo. Mas nós não podemos guardar para nós. Nós temos que passar para outros. Mas existe também o livre-arbítrio. Você vê, olha, eu fui criada na igreja, meu pai era cristão, meu avô também foi criada na igreja cristã, né? E ensinei meus filhos a andar nos caminhos do Senhor. Estudei no colégio adventista em Petrópolis, muitos anos, que meus parentes da minha mãe, todos eram adventistas. E ensinei meus filhos, todos são, menos o meu filho mais velho. Meu filho mais velho se revoltou de uma maneira tão grande. Ele está com 40 anos que eu oro por ele. 40 anos que ele escuta a palavra, eu oro por ele. Aí de vez em quando ele se revolta, aí de vez em quando ele se acalma e fala, mãe, você pode orar comigo agora? Agora você vai para a igreja? Não, hoje não. Quem sabe semana que vem? Então eu continuo perseverando. E a minha palavra para o meu filho é essa. Eu sempre falo para ele, filho, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eu creio que eu estou perseverando e um dia o Senhor vai... Irmã, leamos agora Isaías 49, verso... me abençoar. Vai sim, irmã. Voltando a essa mulher do Paraguai, ela sabe? Não, faleceu. Não teve jeito. Ficamos cuidando das crianças e tudo. Mas eu vejo que a alegria seria para ela se... Não, porque eu imaginei que a fé dela fosse tanta que Jesus livrou ela do mal, porque é possível, né? Irmã, é assim, claro, sim. Mas Deus é tão sábio porque tem alguma coisa melhor, ela deve estar salva. E aquelas que a gente não sabe, não é? A gente não sabe. Olha o que diz ali, irmã, para a senhora, esses versos 23 e 20. Leia, irmã Raquel, para sua amiga aí de lado. Qual que é? Isaías 49, 24 e 25. Tirar-se-ia... Desculpa, irmã Raquel, a irmã não encontrou ainda. Desculpa. Eu que pedi. 49, 24 e 25. Isaías. 49, a irmã já achei. achou. 49. Viu que já está ficando... Só numa vez já está ficando... ali, ó, já vai ver. Sim, irmã Raquel. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim diz o Senhor, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano fugirá, porque eu contenderei com os que contendem comigo, e salvarei os teus filhos. Amém, irmã. Quem é esse tirano que tem as pessoas presas? Isaías 42, 7. Ah, não precisa, mas vocês já sabem quem é que é, não é? Vamos ler de trás para frente. Vamos ler o 42, 7 e depois o 14. Sim? Para abrir os olhos aos cegos, para tirares da prisão ao cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Esse é o Messias que vai fazer. Agora vamos ao 14, verso 17. Isaías, sempre 14, Isaías. Mas vamos ler ainda 12, o 12 primeiro, para ficar mais claro. Quem é esse tirano que está mantendo seu filho, irmã?
14, 12 e depois o 17. Do 12 até o 17. Sim. Não, é o capítulo 14. Do 12 ao Isaías 17. 14, 12 ao do 12 17. até o 17. Sim. É que a irmã nota, por isso que ela vai mais lenta. É. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias... Sim, sim. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subir. Sim, Não, pode. subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Quem é esse? Satanás. Satanás, Lucifer. E agora o verso 17. O 15 diz, mas tu derribado até o Sheol, ao lado do abismo, e o 17 diz, que pôs o mundo como um deserto, que assolou as cidades, que a seus presos nunca abriu a prisão. Então, quem é que tem alguém assim? Mas quem vai contender por a senhora, irmã? Deus. Coloque nas mãos dela. A irmã não consegue. Eu não consigo. Ninguém. Mas Deus vai contender pelas orações de uma mãe. Ele vai salvar seus filhos. Seus filhos. Não deixe de orar. Eu falo que nem Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu tomei posse dessa promessa. Amém, irmã? Lembra daquela viúva importuna? Tinha. Pessoal, eu não quero cansar você, mas eu posso seguir apresentando coisas da Bíblia, mas Deus já é o suficiente, não é? Por hoje. Deixamos para uma próxima vez. Aí a irmã Marlene marca, escolheu um tema que vocês gostariam de analisar e nós analisamos esse tema da palavra de Eu Deus. gostaria que você visse no mês de setembro e outubro, os sábados que você teria disponível, já para a gente deixar meio agendado. Irmã, eu tenho quase todos, sábado que vem, não tem problema. Então vamos deixar já. Já 3 horas